Eu estava numa madrugada orando com minha esposa. De repente, o Senhor tomou o meu espírito e me levou numa estradinha muito fininha, estreitinha, caminhando, de cabeça abaixo, ia caminhando. De repente apareceu um homem, todo de roupa branca, e falou comigo: por que você está triste? Os entristecidos são aqueles que lutaram e não venceram, mas você lutou, mas eu venci por ti. Aleluia. Era o próprio Senhor, era o Senhor, glória a Deus. De repente ele falou para mim: agora você me acompanha e siga-me. E começou a caminhar rápido e disse: vou te mostrar a cidade, uma cidade muito grande, e a outra cidade. Vou te mostrar a destruição desta cidade, como foi. Vou te mostrar a cidade que não existe mais. E eu segui ele, eu perguntava: que cidade que não existe mais? Ele vai me mostrar. E ele caminhava rápido. E eu caminhava atrás deles. De repente chegamos numa cidade muito grande. Uma cidade muito moderna, cheia de prédios, cheia de construções. Aí, quando chegamos aí, o Senhor diz: sobe aqui e vem comigo. Eu perguntei: em que vou subir? Ele me mostrou uma pedra grande, uma pedra negra de 1 metro por 1 metro. Eu subi em cima. Quando subi em cima, aquela pedra volou para cima. E ele à frente mim. Ele subiu, levantou, muito alto levantou. E eu fiquei com medo. Ele diz assim: não temas, eu estou ao seu lado. Não tenha medo. Quando eu estava bem alto, ele me disse: esta cidade que você está vendo não existe mais. Eu fiquei assim, queria saber que era aquela cidade que ele dizia que não existia mais, mas eu estava vendo com meus próprios olhos. E ele diz: esta cidade que você está vendo não existe mais, porque esta cidade não serve mais a Deus dos homens. Esta cidade que serve ao que foi criado por Deus, não ao Criador. Ele me diz: esta cidade tem toda a riqueza, nessa cidade não falta nada. Aí me disse: agora você olha do outro lado do rio. Quando olhei do outro lado do rio, estava aí outra cidade. Falou comigo aí: essa cidade é simples e modesta. Não é uma cidade rica, não se via prédios, todas casas baixas, pero todas casas simples. Aí me mostrou um colégio muito grande, falou para mim: olha aquela casa muito grande. E eu fiquei olhando de cima para baixo aquela casa muito grande. E ele falou para mim: aquele é um colégio. E nesse colégio o professor é missionário Davi Miranda, é o meu servo. Glória a Deus. E ele falou outra vez: e esta cidade se levantou contra esta cidade e contra esse colégio. Quer destruir com todos os estudantes, pequenos e grandes, que destruir. E também ao missionário Davi Miranda, quer matar. Pero você vai ver o que passa. Aí me falou: olha outra vez a cidade moderna. Olhei outra vez a cidade moderna, cheio de prédio, cheio de fábrica trabalhando, aquelas chaminés fumaçando, tudo trabalhando, muita gente pela rua. Aí falou: essa cidade não serve mais a Deus, porque se levantou contra o seu Criador. Eles adoram a madeiras. Aí falou assim comigo: olha para baixo, desse lado à direita. Aí olhei, era uma praça muito grande. E nessa praça havia uma madeira, a rainha da madeira. A madeira tinha mais ou menos 3,5 metros a 4 metros de grossura, de altura, de 60 metros de comprimentos. Muito grande, a rainha da madeira. E ele diz: e ele serve e adora essa madeira, mas não serve a Deus. E eles se levantaram contra missionário Davi Miranda, quer destruir todos que vivem nessa cidade. Aí eu comecei a chorar. Por que quer destruir?
Eu comecei a perguntar por que o Senhor quer destruir o colégio, quer destruir a cidade, por que quer destruir missioneiro? Missioneiro não faz mal para ninguém. E por que quer destruir o colégio, que é onde as pessoas aprendem a estudar? E ele diz, porque nessa cidade, o ensinamento é a vontade do meu Pai. E nessa cidade moderna, não tem mais ensinamento do meu Pai. Aí falou comigo, agora você vai ver. Agora chegou o momento para você ver. Que essa cidade que você está vendo não existe mais. Eu ficava preocupado, dizendo, por que não existe? Eu estou vendo a cidade. E falou comigo, agora você olha para baixo do rio. Quando olhei para baixo do rio, vi um navio de guerra. Aqueles navios de guerra. Quando olhar para cima, vinha também de cima um navio de guerras. Vários e vários navios de guerra. De repente falou, agora você olha para a cidade. Quando olhei na rua da cidade, eu via exércitos que vinha marchando a direção à beira do rio. De repente ele falou, agora você olha outra vez a cidade, sempre aonde está o colégio e o professor Davi Miranda. E quando olhei outra vez, ele diz, agora 11 horas da manhã. E naquele momento eu olhei no meu relógio e realmente era 11 horas da manhã. Aí ele falou, agora o missioneiro vai soltar os colegiantes, os estudantes. E de repente começou a sair estudante, tudo de roupa brancas, pequenos e grandes, de roupa branca, de sapato branco, de meia branco, de guarda-polvo branco, todo de roupa branco, saindo do colégio, pequenos e grandes, de todos os tamanhos, estava aí estudando. Aí eu vi o missioneiro na porta do colégio, preocupado, fazendo sinal com a mão, para que cada um saísse caminhando de passo, devagar, para não se apurar. Depois falou comigo, Senhora, agora você olha para a cidade moderna. Olhei outra vez para a cidade moderna, aí eu vi aqueles exércitos que vinha vindo. Aí estava o exército da aeronáutica, exército da marinha, estavam preparados para atacar aquela cidade onde o missioneiro estava. De repente falou comigo, agora você olha outra vez para a cidade moderna. Quando olhei para a cidade moderna, eu vi um jipe, sem capota, sem capa, com 4 pessoas. Um era o motorista e 3 pessoas de pé, cheio de estrela. Aí o Senhor diz, esses 3 são o poderoso da terra. Eles dão uma ordem e não se pode voltar para trás, tem que cumprir. Aí que cumprir a ordem que eles dão. Aí, quando chegaram na beira do rio, aquele presidente da marinha levantou a mão e ordenou que viesse um navio de guerra daquele com seu canhão preparado para atirar o primeiro tiro para dar sobre o colégio, sobre o missioneiro. E eu comecei a chorar, fiquei com medo, não queria que matasse o missioneiro. Eu tinha dor daquelas crianças, daquelas pessoas ancianas, pessoas de idade estavam estudando aí. Aí ele disse, não chora. E eu comecei a chorar. E ele me repreendeu e disse, eu te disse que não chora, senão você não pode testificar do meu poder. Aí eu comecei a me contender, comecei a acalmar outra vez para não chorar. Aí ele falou, olha que você vai ver, para você saber o meu poder. Glória a Deus. E aquele presidente mundial da marinha ordenou, e a voz dele se escutava em todas as partes. Se via canhão de guerra, se via avião de guerra, os mísseis, se via os soldados todos com armamento, metralhadoras, todos equipamentos de armamentos estavam aí. Nunca vi tantos armamentos, tantos exércitos como vi naquele dia. E diz aquele presidente da marinha, diz, eu vou levantar a mão a primeira vez, e pela terceira vez, quando levantar a mão e baixar a mão, destrui aquele colégio, acaba com ele, mata aquele homem.
E veio aquele canhoneiro, se preparou, e aquele presidente da marinha levantou a mão. Baixou uma. Levantou a mão pela segunda vez, baixou duas. E quando levantou a mão pela terceira vez, baixou três. Aquele canhão acionou o gatilho e foi aquela bala de fogo. Mas antes de passar o rio, apareceu uma mão de fogo do céu. Aleluia! Uma mão de fogo, como o sol, e rebatia a bala, e a bala caía no rio. Não atingia ao missioneiro, nem ao colejante, nem a cidade. De repente aquele presidente falou: o que está acontecendo? Isso não pode ser, não creio. Aí chamou outro navio de guerra mais forte, mais grande, mais poderoso, e chamou aquele outro e veio também. Para eliminar, para acabar com o colégio, para acabar com o missioneiro primeiro, para acabar com o colégio, para acabar com o estudante, para arrasar com tudo. Levantou a mão pela primeira vez, a segunda vez, levantou a mão pela terceira vez, e quando baixou a mão pela terceira vez, acionou o gatilho outra vez daquele canhão. E aquela bala de fogo saía pela segunda vez, aleluia. A mão de fogo saía e rebatia aquela bala de canhão, e aquela bala ia no rio e caía, e não atingia, não chegava, não passava do outro lado, não chegava onde estava o missioneiro, nem as crianças, nem o colejante, não atingia. Aí o presidente mundial disse: eu não creio o que está acontecendo. Agora, o presidente mundial ordenou que todos mísseis, todo avião de guerra, todos helicópteros, todos armamento que estava aí para se preparar e atirar em uma sola vez. Por quê? Para em uma sola vez, para terminar com tudo, para arrasar, para destruir tudo. E eu comecei a chorar. E o Senhor disse: não chore, te disse que não chore. Você não viu? Se você começa a chorar, você não pode justificar o meu poder. Me repreendeu forte outra vez. Eu disse: Senhor, não deixa matar o missioneiro. Não deixa matar as crianças. Porque agora vai tirar todos os canhões, todos os mísseis, todo tanque de guerra, todo armamento. Todos vão atacar agora. Aí o Senhor disse: te disse que não chore. Você olha e vê, para você testificar do meu poder. Glória a Deus. Minha carne estremecia, mas eu cria no poder de Deus. Eu tinha medo também. De repente aquele presidente mundial levantou a mão para destruir em uma sola vez esse missioneiro, esse colégio, destruir essa cidade. Destrocemos ele agora. E levantou a mão pela primeira vez. E baixou a mão quando levantou a mão pela segunda vez. E baixou a mão. O Senhor disse: olha para a cidade. E quando olhei para a cidade, mas foi rápido, descia do céu como um relâmpago. Descia um exército do céu tão grande. Descia do céu um exército tão poderoso. Anjos a cavalos de guerra. Aqueles tanques de guerra. Avião de guerra. Foi rápido. Se fez como uma muralha, como um muro para a cidade onde estava o missioneiro e o colégio, as crianças e aquela cidade. E naquele momento, quando o exército mundial ordenou, pela terceira vez, aleluia, o exército de Deus, o exército de Deus, acionou a sua arma primeiro. O exército de Deus, Jeová, puxou o gatilho primeiro e destruiu toda aquela cidade, todo aquele canhão de guerra, navio, avião de guerra, tanque de guerra, bombas, exército, todo foi destroçado. Só ficou cinza. Se tornou tudo em cinza. Aí o Senhor diz: viste a hora
Com teus próprios olhos, viste? Você viu? Sim, Senhor, vi. Eu chorando de alegria. Eu chorava, minha cara estremecia, eu chorava. E ele falou: eu sou mais rápido que o relâmpago. Eu e meu pai somos mais rápidos que todo relâmpago. Leio o Salmo 91. Eu digo: sim, Senhor, sim, Senhor. Eu tremia e digo: sim, eu sempre leio o Salmo 91. Eu leio, sim, Senhor. E ele falou: eu sou o Salmo 91. Ricanta la basurianta la basteia. Ricala la basurica la basticanta la baia. Eu sou o Salmo 91, diz o Senhor. Aleluia. E diz: eu e meu pai somos mais rápidos que todo relâmpago para destruir todo aquele que se levantar contra esta cidade, contra esse colégio e contra o meu servo que ensina nesse colégio, Davi Miranda. Eu e meu pai destruiremos, porque se levantar contra esse colégio, está se levantando contra a minha igreja. Quem se levanta contra esse professor deste colégio, está se levantando contra o meu servo Davi Miranda. E eu e meu pai destruiremos. Aleluia. Irmãos, aquele que se levantar contra o colégio simboliza a igreja Deus e amor. O professor do colégio simboliza ao missioneiro Davi Miranda. É o professor que ensina os mandamentos do nosso Pai Celestial, que ensina os mandamentos de Deus. A mesma coisa, irmão, no colégio, entra pequenininho para estudar, desde a primeira letra, até mesmo se formar para ser uma pessoa formada, se forma doutor, se forma pessoas de todas as classes. Assim também na igreja, o missioneiro não ensina, desde o pequenininho, começamos a entrar aí pequenininho, nascemos aí, estudamos, somos alfabetizados aí na igreja, através da doutrina do Senhor, através desse professor que se chama missioneiro Davi Miranda. É professor do Deus Jeová, que ensina a fazer a vontade de Deus, e assim nós vamos se aperfeiçoando, ser uma pessoa, se preparar para batizarmos. Aí se preparamos para ser um Daniel, para ser um obreiro, para ser um diácono, estamos sendo cada vez mais aperfeiçoados. A doutrina da igreja do Senhor, na igreja Deus e amor.